Olá você, tudo jóia? Nós estamos retomando nossos estudos agora na nossa cadeira de prática penal. É aqui que nós deveremos abordar as principais peças processuais que são cobradas no exame de ordem. Não apenas no exame de ordem, mas em teses de concursos públicos. E não apenas isso, mas para deixar você preparado para enfrentar a prática forense na advocacia criminal. Aqui nós vamos aprender a desenvolver as principais peças processuais que podem te ser cobradas no exame de ordem. E aí, se você me permite, sem muito mais delongas, fazer uma breve revisão do que nós já vimos até a aula de hoje, do que nós já tínhamos abordado na nossa modalidade presencial, até esse pequeno contratempo do confinamento em que nós deveremos abordar nossas aulas na modalidade online. Então, me permita aqui fazer uma breve revisão de tudo que nós já havíamos estudado até o presente momento. E aí, se você lembra, nós falamos bastante sobre as fases das peças processuais. E eu trouxe para você esse rol, um rol de fases das peças processuais em que, dentro de cada um desses links, nós abordaríamos as peças processuais inerentes a essa fase. E aí, quando nós falávamos agora da nossa fase pré-processual, nas nossas aulas anteriores, nós abordamos todas as peças, as possíveis peças processuais que podem ser cobradas no exame de ordem, que são pertinentes ao momento da fase pré-processual, ou seja, o momento anterior ao recebimento da denúncia e da queixa. Nós falamos, nós estudamos, nós aprendemos a elaborar a liberdade provisória, o relaxamento de prisão, a revogação da prisão no nosso primeiro módulo, no nosso primeiro encontro. E aí nós vimos cada propriedade dessa peça, cada peculiaridade de cada uma dessas três peças processuais, em cujos pedidos de liberdade são bem específicos em cada uma delas. No nosso último encontro anterior a esse momento de confinamento, nós havíamos estudado a defesa prévia, a resposta preliminar e a queixa-crime. Essas peças, lembrando mais uma vez que a liberdade provisória, o relaxamento de prisão e a revogação de prisão não significa dizer que elas só podem ser direcionadas na fase pré-processual. Agora lembre, anterior ao recebimento da denúncia da queixa, na primeira fase da persecução penal, a fase da investigação criminal. Não, ela pode ser feita em outro momento, ela pode ser feita, inclusive, no curso do processo penal. No entanto, para efeito de nós construirmos uma linha de raciocínio e entendermos como funcionam as peças processuais lá naquela timeline que nós havíamos construído com você durante as nossas aulas, a ideia é de nós entendermos que a timeline que se divide na primeira fase, a fase de investigação, e na segunda fase, a fase da persecução penal, do processo judicial propriamente dito, nós percebemos que imaginemos agora que um autor do fato tivesse praticado uma suposta atividade delitiva. A autoridade policial, o delegado de polícia, tomando conhecimento dessa atividade, ele desenvolve atos de investigação, culminando com o indiciamento do investigado e, posteriormente, a depender de cada caso, com o pedido de prisão. Pois bem, é nesse momento em que os pedidos de liberdade provisória, relaxamento de prisão e revogação da prisão, eles podem ser pertinentes em cada espécie. E nós vimos a cereja do bolo de cada uma dessas peças processuais. Lembrando que a cereja do bolo, o principal fundamento do pedido de liberdade provisória, é quando não mais subsistem os requisitos da prisão preventiva nos termos do artigo 312 do CPP. Já no caso do relaxamento da prisão, a cereja do bolo, o fundamento principal consiste na ilegalidade da prisão. E aqui eu quero abrir um parêntese.
Você lembra que quando nós estávamos comentando sobre essa aula do relaxamento da prisão, eu falei para você que existiam espécies de ilegalidade na prisão que podem ser arguídas para efeito de fundamentar teu pedido de relaxamento de prisão? Lembra também que eu disse para você que eu ia disponibilizar os pontos importantes das hipóteses de ilegalidade da prisão para reforçar teu pedido? Pois bem, muito prazer, eu trouxe ele aqui e brevemente já deverei disponibilizar para você. Aqui estão as ilegalidades da prisão em flagrante para efeito de pedido de relaxamento. Aqui estão as espécies de ilegalidade material da prisão. Ser preso mediante tortura, o preso não está em estado de flagrância, ser preso e algemado em afronta à súmula vinculante número 11, súmula vinculante, óbvio, do STF, ser preso temporariamente fora das hipóteses da Lei 7960 de 89, que é a Lei de Prisão Temporária, ser preso mediante abuso de autoridade, nos termos da Lei 13.869, e aqui há uma correção, não é do ano de 2013, é do ano de 2019, quando eu postar para você, eu já vou fazer essa devida correção, sendo esta a novel lei do abuso de autoridade. Assim como ser preso quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, ser preso sobre prova obtida por meio ilícito ou ilegal, ser preso mediante flagrante preparado, flagrante também denominado provocado, ou flagrante forjado em evidente afronta à súmula 145 do STF. E ser preso após a apresentação espontânea, salvo, é óbvio, a hipótese de haver mandado de prisão preventiva ou temporária que substitua a prisão em flagrante. Essas são as modalidades de ilegalidade material na prisão. E também as ilegalidades formais são essa: a falta da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, o interrogatório e a assinatura do preso, na falta disso haverá ilegalidade, a oitiva e a assinatura do condutor da prisão em flagrante, a identificação de quem está efetuando a prisão, a oitiva das testemunhas da prisão, com no mínimo 2 testemunhas, a entrega ao condutor da cópia do termo e recibo de entrega do preso, e informação sobre a existência de filhos. Em faltando qualquer um desses requisitos, a prisão será formalmente ilegal, cabível, portanto, o pedido de relaxamento de prisão. Assim como, do prazo de 24 horas, a prisão deve ser comunicada e o local da prisão ao juiz, ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou ao advogado indicado pelo preso e à família do preso. Se em até 24 horas essa comunicação não for feita, a prisão será ilegal, conquanto cabível seu relaxamento de prisão. Também, em até 24 horas, o auto de prisão em flagrante delito deve ser encaminhado ao magistrado com cópia integral dos autos à Defensoria Pública, informação ao advogado do preso, caso exista, e entrega ao preso do recibo e nota de culpa, assinado pela autoridade policial, com os motivos da prisão, o nome do condutor e das testemunhas em, no mínimo, o número de 2. Na falta da autoridade policial da circunscrição em que houve a prisão, deverá outro policial da outra autoridade policial da circunscrição vizinha providenciar a assinatura. E, por fim, faltando a manifestação da vontade da vítima, no caso de ação privada, aqui eu coloquei provada, deverei corrigir isso também, de ação privada ou pública condicionada, faltando a manifestação da vontade da vítima, tal prisão será ilegal, conquanto cabível o relaxamento de prisão. Este material vai para você também. Tá legal? Assim como nós vimos as hipóteses de revogação da prisão, preventiva ou temporária.
Também abordamos a defesa prévia nos casos em que a lei específica estabelece a manifestação, a primeira manifestação de defesa do réu, como é o exemplo dos casos do rito especial dos crimes de drogas. Vimos também resposta preliminar, como é o caso, por exemplo, do rito especial dos crimes praticados por funcionário público. Vimos também a queixa-crime. Queixa-crime sendo a peça vestibular de acusação nos crimes de ação penal de iniciativa privada. Muito bem, pessoal. Hoje nós estaremos abordando a fase processual propriamente dita. Superando a primeira fase da persecutio criminis, a primeira fase da persecução penal, que é a fase de investigação policial, adentraremos agora na segunda fase da persecutio criminis, que é a fase do processo judicial. Lembrando, nesta fase, nós já estamos falando do recebimento da peça vestibular. Nós já estamos falando do recebimento da denúncia e da queixa. E aí, nessa oportunidade, como objeto da nossa aula de hoje, falaremos sobre a resposta à acusação. Resposta à acusação é a peça principal, fundamentada nos procedimentos ordinário e sumário, onde o réu, agora denominado réu, deverá manifestar o seu primeiro ato de defesa. É nesse portento em que você vai delinear todas as teses defensivas em favor do seu constituinte. É aqui, na resposta à acusação, que você deverá plantar tudo o que de mais for importante em termos de defesa do seu cliente. Ok, gente? Abordaremos detalhadamente essa peça processual. Perdão. E aí, eu já te peço, por ato de gentileza, que você já se aproprie do seu papel e caneta para fazer suas observações, que, lembrando, exercício, pessoal. No teu exame de ordem, você não vai estar usando o telefone celular. No teu exame de ordem, você não vai estar usando o computador. No teu exame de ordem, você vai ter um bloco de papel, que é o teu caderno de prova, e caneta. Portanto, exercite, escreva. Material para nossa avaliação, que nós falaremos oportunamente, será na modalidade escrita, nada de digitada. Também não esqueça de estar com o seu vadimeco na mão. Acompanhe as aulas do professor Roberto de Andrade com o seu vadimeco atualizado na mão. Tá combinado assim? Então vamos lá? Sem mais delongas, vamos retomar aí o raciocínio de como desenvolver a nossa peça processual. E aí, pessoal, me permita agora ganharmos um tempo mais com relação à explicação sobre esse primeiro parágrafo agora. Qual parágrafo, professor? O parágrafo que diz respeito ao endereçamento, uma vez que nós já falamos nas aulas anteriores e aqui aplica-se do mesmo jeito. Quando falamos na defesa prévia, na resposta preliminar, o endereçamento, ele deverá ter o cuidado com o caso concreto apresentado para você. Na regra geral, temos que o endereçamento, então, será excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal, da comarca tal, dependendo do que o caso concreto trouxer para você. Se disser qual é a vara, você coloca. Se não, coloque esse tracinho aqui, que é mais que suficiente. Se disser qual foi a comarca do fato praticado, você colocará. Do contrário, você vai colocar um tracinho ou simplesmente você poderá colocar 3 pontinhos aqui, que vai ser admitida do mesmo jeito. Se nós estivéssemos falando agora de um crime de competência da Justiça Comum Federal, o endereçamento então seria excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da seção judiciária de tal estado da unidade da federação. Se porventura
já houver, se for caso, por exemplo, de resposta à acusação, a peça de lá, que te for cobrada no exame de ordem, e trouxer o número do processo, então você vai colocar aqui embaixo, processo número tal, tal e tal, de acordo com o que te for ofertado na peça processual. Pula 4 linhas e aí vem o parágrafo das qualificações. Está aqui, ó, o parágrafo com as qualificações que nós já havíamos abordado nas aulas anteriores, tá bom? Então você vai colocar, pula um parágrafo, cria um parágrafo. Nós vimos em aulas anteriores que o teu polegarzinho pode determinar um parágrafo, então você vai colocar fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe ou no processo acima, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado e bastante procurador, que a esta subscreve, conforme procuração em anexo a apresentar. Aí, neste caso, o que é que você vai dizer, então, ao examinador? O que é que o examinador precisa entender? Que você conhece o nome da peça processual, que você sabe que o nome da peça processual efetivamente será uma resposta à acusação. Sem pular linhas, centralizado, mais ou menos na tua folha, lá do caderno de prova, será a linha de número 15. Sem pular linhas, resposta à acusação. Na linha superior, você tem o importantíssimo parágrafo do fundamento legal da tua peça processual. Olha só, gente. É muito importante que você tenha em mente que a tua peça processual deve estar fundamentada nos estritos termos do artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Professor, o que é que está previsto no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal? Pois bem, vamos até eles, vamos examiná-lo. Artigo 396 do Código de Processo Penal. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito, no prazo, olha a importância aqui, de 10 dias. Então aqui nós verificamos o nome da tua peça processual, está aqui, resposta à acusação. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Artigo 396-A, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. Na apresentação, não apresentada a resposta no prazo legal ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor, aqui entenda, defensor público, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos no prazo de 10 dias. Então, pessoal, o que é que eu preciso compreender aqui? Os fundamentos legais da resposta à acusação. Não adianta você conhecer o nome da peça processual se você não souber o marco regulatório dela, gente. Por isso, da importância de você acompanhar as nossas aulas com o Vadimeco. Anote, faça seus apontamentos no Vadimeco, que é por demais importante. Tudo bem? Pulou uma linha dos fatos. O primeiro ponto, deve se limitar aos fatos ofertados na questão de forma sucinta. Cuidado. Não vá fazer interpretação da causa.
não vá fazer interpretação da questão ofertada pelo examinador. Se por acaso o examinador não te disse o local onde foi praticado ou não te deu mais detalhes, não procure cabeça de prego, não procure chifre em cabeça de cavalo, não procure pelo em ovo. Diga, limite-se apenas ao que foi dito pelo examinador. Aqui, pessoal, nesse segundo ponto aqui agora, eu vou grifar aqui porque é por demais importante que você tenha cuidado com essas informações que eu vou te dizer agora. Aqui busca-se falhas no procedimento que levaram à denúncia. Defeitos que possam viabilizar a defesa ou causar a rejeição da exordial acusatória. Não entre no mérito da questão. Não faça isso. Olha só, vem aqui para mim, entenda um pouco. Esse tópico agora das preliminares é um tópico por demais importante. Gente, você não tem ideia como esse tópico é importante. Aqui você pode, inclusive, afastar todo o processo criminal que insurgiu-se contra seu cliente. Ao suscitar as preliminares, você poderá, quem sabe até, livrar o seu cliente da responsabilidade criminal. Mas isso não é jogada. Isso não é macete. Isso é lei, pessoal. É direito do seu constituinte. Olha, é importante que você observe que nós acabamos de ver no dispositivo legal. Olha só, diz assim, estabelece assim, artigo 396A, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares. Isso aqui é muito importante. Poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa. Nesse momento, o tópico específico aqui agora das preliminares são absolutamente úteis em favor do teu constituinte. Então, eu deixei aqui como dica uma relação de preliminares que você pode arguir em sede de resposta à acusação. E observe, coloquei muitas e importantes informações aqui contidas. E são elas, em sede de preliminar, você pode arguir causas de excludente de ilicitude, você pode arguir causas extintivas de punibilidade, pode arguir tempo de prescrição do crime, olha só, ainda hipóteses de rejeição da exordial acusatória e até hipóteses de nulidades do processo. E aí eu acho que você deve estar pensando assim nesse momento, mas professor, como é que eu vou saber quais são as causas de excludente de ilicitude? Ou as causas extintivas de punibilidade? Ou o tempo de prescrição? Como é que eu vou me lembrar agora do tempo de prescrição para cada crime? Ou então, quais são as hipóteses de rejeição da peça vestibular de acusação? E mais, como é que eu vou saber quais são as nulidades processual? Gente, primeiro, observe que para cada um desses tópicos, eu coloquei aqui para você, eu destaquei aqui para você o marco regulatório, vou até colocar de rosinha aqui para ficar bem bonito, para você não esquecer. Olha, quer saber quais são as causas de excludente de ilicitude? Artigo 23 do Código Penal. Não, mas o que te interessa, na verdade, é saber quais são as causas extintivas de punibilidade. Muito prazer, artigo 107 do Código Penal. Mas você quer saber do tempo de prescrição? Artigo 109 do Código Penal. E mais, quais são as hipóteses de rejeição da denúncia ou da queixa? Artigo 395, combinados com o artigo 41 do CPP. E se você quer saber as hipóteses de nulidade processual, dê uma olhada no rol exemplificativo ao teor do artigo 564 do Código de Processo Penal. Essas são dicas importantíssimas, porém, não são as únicas. Aluno da Faculdade Metropolitana, aluno do professor Roberto de Andrade, tem dicas
diferenciadas para poder ir superando esses procedimentos. Então, foi o que o professor Roberto de Andrade fez aqui. Olha, eu trouxe para você aqui agora, deixa eu limpar aqui o quadro, eu trouxe para você aqui agora uma tabela de arguição de preliminares de acordo com os tópicos que nós vimos agora na tua resposta à acusação. Estão aqui, olha só. Causas de excludente de ilicitude estão aqui, ó. O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal, o exercício regular de um direito e o consentimento do ofendido como causa supralegal de excludente de ilicitude. Lembrando, as excludentes de ilicitude encontram previsão no artigo 23 do Código Penal. Mas tem mais. As causas de extinção da punibilidade, com fundamento no artigo 107 do Código Penal, são a morte, a retratação, o perdão judicial, a retroatividade de lei mais benéfica, a prescrição, decadência, perempção, renúncia da queixa ou não aceitação do perdão, anistia, graça, indulto. Essas são as hipóteses de extinção da punibilidade que eu já vou encaminhar para você também. Assim como o professor trouxe para você aqui um cálculo, uma tabela das hipóteses da prescrição punitiva, estão previstas ao teor do artigo 109 do Código Penal. Para os crimes com pena máxima de até 20 anos, prescreve-se, para os crimes com pena máxima superior a 12 anos, prescreve-se com 20. E aí você vai seguir esse raciocínio que o professor está disponibilizando para você. Tudo bem, gente? É importante que você compreenda essa questão da prescrição. Ok, pessoal? Tenha muita atenção com relação a essas questões de prescrição da pretensão punitiva. E eu aproveito e trago para vocês também as hipóteses de rejeição da denúncia ou da queixa nos termos do artigo 395 do CPP. São elas: a inépcia da peça vestibular, quando não preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, quando faltar pressupostos processuais e condições ao exercício da ação, que o professor deixou bem detalhado aqui para você examinar mais acuradamente, e quando houver ausência de justa causa para o oferecimento da peça vestibular. Assim como as hipóteses de nulidade com fundamento no artigo 564 do CPP. O professor deixou tudo detalhadamente para fortalecer a tua peça processual, a tua resposta à acusação. Ok, gente? Então, voltando aqui para a tua peça, ó, as preliminares são por demais importantes de serem arguídas e você não deve perder a oportunidade de suscitar em favor do seu constituinte. Aqui, no campo do mérito, apresentar os argumentos pelos quais a denúncia ou a queixa contra o defendente não deve ser recebida, ou, se o for, demonstrar a desclassificação da imputação para uma mais branda. Então, finalmente, temos os pedidos finais da tua peça de resposta à acusação, onde você vai colocar, diante do exposto, requer-se a absolvição sumária do defendente pela acusação tal, com fundamento no artigo 397 e seu respectivo inciso. Qual inciso, professor? É importante que você entenda que nos termos do artigo 397, a lei estabelece, após o cumprimento do disposto do artigo 396-A, ou seja, da resposta à acusação, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Ou 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou 4. Quando houver extinta a punibilidade do agente.
Aqui, esse é o teu pedido principal. Sempre você vai pedir, principalmente em termos de resposta à acusação, a absolvição sumária do teu constituinte, do teu cliente. Em caso de pedido subsidiário, então você deverá, no caso de entendimento diverso, requer-se a rejeição da exordial acusatória e você vai dizer, por exemplo, porque ela foi inepta, ela não preencheu os requisitos do artigo 41 do CPP. Tal rejeição encontra fundamento no artigo 395 e 516, ambos do Código de Processo Penal. Ainda assim, por fim, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se, desde logo, sejam realizadas as seguintes diligências, aquelas que você achar mais pertinente em favor do seu constituinte, bem como arrolar as testemunhas indicadas logo mais abaixo. Cuidado com isso daqui. Olha, não basta você, no pedido, dizer que quer arrolar testemunha. Porque é de mais importante que, quando você finalizar a sua peça processual com uma célebre frase, nestes termos, pede deferimento, comarca, data, advogado e OAB, você fazer um rol de testemunha. E aqui, tenha cuidado com o que eu vou dizer para você agora. Em nome do Todo-Poderoso, não vá inventar de colocar nome de ninguém aqui. A não ser que a peça processual traga, no caso prático, que um determinado crime foi presenciado por fulano de tal. E aí, você pode pedir ao magistrado para arrolar fulano de tal como testemunha. Quando você põe aqui esse rol, apenas para que o examinador da tua prova saiba que você conhece que é necessário, na resposta à acusação, colocar um rol de testemunha, você fechou a questão. Você detonou na sua prova. Combinado assim? Então, o que é que você vai fazer? Você vai exercitar essa peça processual. Você vai transcrevê-la em casa. Você vai pegar o papel pautado e vai transcrever essa peça processual ipsis verbis, como estar aqui, e o professor está te apresentando agora. Tudo bem assim? Com isso, gente, na nossa aula de hoje, nós finalizamos na fase processual a primeira das nossas peças que nós abordaremos, a resposta à acusação. Na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, veremos a última peça do rito do processamento da instrução processual. Quando já finda a instrução processual, veremos memoriais ou alegações finais. Beleza, gente? Fica com Deus, forte abraço e até a próxima aula, se Deus assim permitir.